A Geologia do Visconti, Literatura Infanto-Juvenil e Ensino de Geografia. Autores: Rosália Caldas Sanábio, Érico Anderson e Adriana Lacerda. Esse artigo aborda a pertinência de se explorar conteúdos sobre a geologia dentro de uma perspectiva geográfica nas séries iniciais do Ensino Fundamental 2, em uma turma do 6º ano. As atividades colocadas em prática coincidem com as propostas apresentadas no BNCC de Geografia para o Ensino Fundamental 2, beneficiando os alunos a desenvolverem o raciocínio geográfico, ligando-o com o pensamento espacial e unidades temáticas. Entre elas, destacamos as formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida, contemplados nesta proposta didático-pedagógica, além da articulação da geografia física e da geografia humana, destacando a discussão dos processos físico-naturais do planeta Terra, ou seja, no estudo da natureza e sua importância para o homem. O objetivo foi conseguir uma proximidade didático-pedagógica entre os assuntos geológicos abordados na disciplina de Geografia, do Ensino Fundamental 2 e a obra elegida de Monteiro Lobato, cientes de que a mesma constitui-se em mais uma possibilidade que pode contribuir para a evolução do ensino-aprendizagem, tendo um caráter específico, levando-se em consideração as características da turma selecionada para estas práticas. Selecionamos alguns procedimentos dentro deste contexto. Primeiro, escolha pelo professor dos assuntos a serem trabalhados nas atividades: formação do planeta Terra e sua evolução geológica, tectonismo, vulcanismo, tipos de rochas e assuntos correlatos. Pesquisas sobre livros infanto-juvenis que pudessem ser trabalhados com a temática geológica da série em questão. Escolha por um deles: definição e escolha de materiais complementares necessários às atividades. Instruções para os alunos, exercício avaliativo, mapas, entre outros. Acesso à leitura do livro pelos alunos, estabelecendo um cronograma para as atividades. Incentivo aos alunos para que relatassem viagens que fizeram no passado e o que aprenderam com elas. O professor relembrou aos mesmos as expedições de cientistas estrangeiros que vieram ao Brasil nos séculos anteriores para o levantamento de nossas riquezas, minerais, fauna, flora, etc. Ainda lembrou dos recursos tecnológicos disponíveis, o conhecimento do território, os meios de transporte utilizados, etc. Incentivou os alunos a pensarem na leitura da obra como uma viagem ao sítio do Pica-Pau Amarelo, tendo o Visconde de Sabugosa como guia. Os alunos fizeram o levantamento informal prévio desses exploradores que vieram ao Brasil e relataram algumas curiosidades, mostrando imagens sobre elas. Foi utilizado um mapa do Brasil. Dependendo dos recursos disponíveis, ele pode ser colocado preferencialmente no chão da sala ou projetado ou identificado no livro didático, para que os alunos pudessem indicar por onde essas expedições científicas passaram. Foi feita a leitura antecipada do livro pelos alunos, com a identificação dos tópicos geológicos anteriormente estudados na história. 2 por aluno. Ainda fizeram pesquisas sobre os mesmos e as análises desses tópicos em grupos. Elaboraram perguntas relativas aos temas em função do que foi escolhido por eles ou em razão das dúvidas que surgiram no processo de leitura, o que acabou incentivando-os a trazerem mais informações sobre esses conteúdos no decorrer dos exercícios. Cada grupo escolheu 3 perguntas que foram levadas ao debate coletivo. O professor preparou com antecedência algumas perguntas-chave que serviram para aguçar o ânimo dos alunos durante o debate. Antes das datas marcadas para as atividades, os alunos puderam externar ao professor como estavam indo com a leitura da história, dividindo as suas primeiras expectativas e opiniões. Antes, durante e depois das atividades, os alunos escreveram o relatório de atividades dos grupos, como um diário de bordo da metodologia investigativa.
Nele estavam as perguntas feitas, as citações do livro que resultaram nos questionamentos, a visão do personagem envolvido em cada questão apresentada e o ponto de vista do grupo. Ao final do debate, foram acrescentadas as conclusões. Debate coletivo com a mediação do professor, conclusões, excursão no entorno da escola, coleta de amostras de rochas com posterior análise das mesmas, avaliação das atividades, entrega dos relatórios pelos grupos e de exercício complementar para casa. Esta sugestão didática mostrou a significação da literatura como ferramenta pedagógica no ensino, correlacionando o raciocínio geográfico e a alfabetização científica, instigando a imaginação e o aprendizado por meio de perguntas. Os alunos trabalharam com autonomia, dividindo ideias e descobertas, conseguiram desenvolver conceitos e entenderam o aprendizado numa visão construtiva do conhecimento. O ambiente em sala de aula foi saudável e alegre. O professor atuou como mediador durante as dinâmicas. As contribuições dessa pesquisa residem na constatação de que a literatura infanto-juvenil é uma excelente ponte pedagógica para o ensino de geografia, e nesse caso, da geografia física, voltada para o ensino fundamental 2. Os livros são atrativos para as crianças dessa faixa etária, permitindo um entendimento espontâneo dos fenômenos da natureza e suas relações complexas com as sociedades, e as conexões existentes nessa multiplicidade de agentes e fatores. Os meios metodológicos práticos são sempre tentativas didático-pedagógicas particularizadas. O professor torna-se continuamente um professor pesquisador, na procura por uma praxis mais criativa e com sentido. As nossas referências. Muito obrigado.